Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff demite o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. E a Casa Civil deve trocar Aloysio Mercadante por Jacques Wagner. E veja também nesta edição. Congresso adia a votação dos vetos presidenciais para a semana que vem. Medida aprovada na Câmara permite ao aposentado que continua trabalhando recalcular o valor do benefício. Suíça confirma investigação de conta em nome do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e envia documentos ao Brasil. Reportagem da série Admirável Mundo Novo mostra um companheiro das cenas de ação. Graças à função Follow Me, o aparelho segue automaticamente a pessoa, guiado por uma conexão sem fio. Depois do novo aumento da gasolina, ações da Petrobras fecham em alta de 9%. Prédio da ONU em Nova York hasteia pela primeira vez a bandeira da Palestina. Estádio do Corinthians será palco de 10 jogos nas Olimpíadas do ano que vem. E participam da bancada o cientista político José Álvaro Moisés, diretor do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas da USP e editor do site Qualidade da Democracia, e o economista Antônio Correia de Lacerda, professor da PUC de São Paulo. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas pelo WhatsApp, o número está aí na sua tela, não se esqueça de se identificar, e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Depois de impasse no Congresso, a votação sobre os vetos presidenciais ficou para a semana que vem. Vamos a Brasília conversar com o repórter Leandro Magalhães para saber mais detalhes. Boa noite, Leandro. Afinal, que dia que ficou para votar os projetos, hein? Muito boa noite, William. Boa noite a todos. William, está prevista a sessão para a próxima terça-feira, às 11h30 da manhã. A sessão do Congresso deveria ocorrer hoje, mas por falta de impasse aí, falta de consenso entre o presidente da Câmara e do Senado, ela não foi realizada. A sessão do Congresso iria analisar vetos da presidente Dilma Rousseff, que iria aí analisar a pauta bomba, né? Aquela que prevê o reajuste dos salários dos servidores do Judiciário. Eu estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. No momento, está tudo tranquilo, mas agora há pouco os servidores fizeram um protesto porque não gostaram do adiamento. Vamos ver na reportagem. Servidores do Judiciário protestaram no Senado contra o adiamento da votação dos vetos da presidente Dilma Rousseff. Um deles é sobre o reajuste de até 78% da categoria. O ministro da Fazenda foi ao Congresso e defendeu a manutenção dos vetos. Cada veto que é mantido é um imposto a menos que a gente paga, certo? E o valor dos vetos formam 2 CPMFs. Então é muito dinheiro que a gente tem que evitar de gastar nesse momento para não ter mais impacto nos impostos. A votação, que ocorreria hoje às 11h30 da manhã, não foi realizada depois de uma manobra do presidente da Câmara. Eduardo Cunha queria incluir na pauta do Congresso o veto da presidente Dilma ao projeto de lei da reforma política que barrou o financiamento privado de campanha. A decisão de incluir vetos na pauta cabe ao presidente do Senado e do Congresso, Renan Calheiros, que se posicionou contra a análise dos financiamentos privados neste momento. A política, ela pode ser tudo, mas ela não pode colocar os seus caprichos acima do interesse do país. Para impedir que o presidente do Congresso assumisse os trabalhos, Eduardo Cunha colocou uma série de emendas em votação, ocupando todo o tempo. O objetivo era esse mesmo, que primeiro apreciasse os vetos que estão trancando a pauta e em seguida pudesse apreciar imediatamente os vetos da lei eleitoral. Se houver essa possibilidade de acordo, pode ser que haja. Se não houver, deve ficar para a semana que vem. A votação dos vetos é fundamental para o governo conferir o apoio que tem no Congresso e concluir a reforma ministerial. Depois de uma reunião com o vice Michel Temer, a presidente Dilma Rousseff decidiu colocar Jacques Wagner, hoje à frente do Ministério da Defesa, na Casa Civil. E Aloysio Mercadante deve trocar a Casa Civil pela pasta da Educação. No final da tarde, a presidente demitiu o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Ontem, a presidente demitiu o ministro da Saúde, Arthur Quioro, do PT, que será substituído por um indicado do PMDB.
Bem, a Câmara aprovou agora há pouco uma nova regra para a aposentadoria que leva em conta a expectativa de vida dos brasileiros. É aquela 85-95. Um exemplo, uma mulher que tem 55 anos de idade e 30 anos de contribuição poderá entrar nessa nova regra da aposentadoria. Agora, William, uma boa e uma má notícia. A boa notícia vai para os aposentados que continuam trabalhando. Após 5 anos de contribuição, eles poderão pedir o recálculo do benefício ao INSS. Essa matéria foi aprovada agora há pouco, na verdade é uma emenda à medida provisória. Ela precisa ainda ser passada pelo Senado e em seguida para a presidente Dilma Rousseff. Agora a má notícia, o governo não gostou da medida porque, segundo o governo, impacta aí os cofres públicos, no caso, em 70 bilhões de reais nos próximos 20 anos. William. Obrigado, Leandro, pelas informações. Vamos conversar com a nossa bancada aqui, começar com o nosso economista, Antônio Corrêa de Lacerda. Boa noite, Lacerda. Boa noite. A fala do ministro Levi nos deixa um pouco entristecidos, que ele diz o seguinte: cada veto mantido é um imposto a menos para nós brasileiros. Agora, o que nós temos a ver com isso, de má administração do governo? É difícil aceitar essa questão, né? Principalmente porque, veja, nós estamos numa situação, esse ano o governo vai pagar de juros sobre a dívida pública 550 bilhões de reais. Fazendo o mesmo cálculo do ministro, isso equivale a 17 CPMFs anuais, né? É o que nós vamos gastar de juros sobre a dívida pública. Então, é um desajuste que você tem, que é uma combinação de uma tentativa desesperada de aumentar a receita via aumento de impostos, com corte de gastos que, na verdade, corta muito mais o investimento do que gasto corrente, que seria o ideal, né, com um ajuste virtuoso. E, do outro lado, despende um volume absurdo de recursos com pagamento de juros, que é decorrência imediata, tanto da desvalorização do câmbio, que afeta os swaps cambiais, né, que são aquelas operações que o governo fez no ano passado para evitar uma desvalorização mais forte do real, e o aumento dos juros. Então, só de juros nós vamos pagar esse ano 240 bilhões adicionais do que pagamos no ano passado, que já era um volume elevado. Então, o que acontece é que isso provoca um desarranjo estrutural nas contas públicas, onde você fica só fazendo pequenos remendos, né? Mas não vai à questão principal, que é uma profunda reforma administrativa, uma profunda reforma para o uso dos recursos públicos de uma forma mais eficiente, e no lado tributário corrigir as nossas grandes distorções. Quais são as nossas grandes distorções? É um sistema extremamente complexo, burocratizado, injusto, né? Porque ele tributa muito mais a classe média, a classe pobre, em detrimento da tributação das pessoas de mais elevada renda. E, além disso, é sabidamente um programa ineficiente, né? Ele é pouco eficiente do ponto de vista da arrecadação, que ela tem um grande volume de evasão fiscal, de sonegação, né? Então, ou enfrentamos esses problemas de vez, né? Isso está há 20, 30 anos rolando, que é um projeto de reforma tributária amplo, ou vamos ficar todo ano fazendo remendos. Álvaro Moisés, boa noite. Boa noite. Agora eu gostaria que você fizesse uma análise aí política desse momento atual do Congresso Nacional. O ex-presidente Lula disse hoje que essa troca de ministérios, que o PT deve afinar o discurso para não levar para a população que essa troca de ministérios é para evitar o impeachment, e sim uma nova fase do governo. Como é que você vê essa mudança nos ministérios, desses cargos para o PMDB? Olha, William, eu acho que se fosse nessa direção, seria muito positivo para o país, porque sempre uma crise é oportunidade de fazer mudanças, e mudanças que podem representar avanços em vários sentidos. Então, por exemplo, nesse momento em que se trata de fazer uma reforma, por um lado ministerial, por outro lado administrativa, a presidente poderia ter uma condução, ter uma perspectiva de trazer para o Ministério as figuras mais importantes no país, nas diferentes áreas, e com isso dar uma qualidade para o Ministério que, de alguma maneira, é preciso reconhecer, não teve até agora. Nesse quadro, eu tenho a impressão que o modo como essa reforma está sendo administrada não vai resultar de maneira positiva.
Veja, alguns dos ministros que estão saindo são alguns dos que estavam sendo mais efetivos. O professor Renato Janine Ribeiro, por exemplo, um filósofo importante, aliás, nós comentamos aqui algumas vezes, né? Eu tive a oportunidade de dizer aqui, uma pessoa preparada, capaz, estava iniciando uma administração bastante cuidadosa. Eu acho que o Chioro, na área da saúde também, estava tendo um papel, um desempenho, aliás, que depois, na entrevista que ele deu, depois de ser demitido, indicou como ele viu os problemas, com uma preocupação. Então, que nós tenhamos no Brasil um sistema, não é, de governos de coalizão é normal, faz parte da democracia. Os partidos que têm representação no Congresso, né, na proporção da sua representação, devem estar representados, mas a maneira como isso vem sendo administrado ao longo do tempo, em particular desde o início desse segundo mandato da presidente Dilma, é completamente errática, não é? E eu diria que isso que o Lula disse, o ex-presidente Lula disse, temos que dar uma imagem para não parecer que está querendo salvar do impeachment, é exatamente o contrário. A imagem que está dando, submetendo-se a negociações, nem sempre inteiramente republicanas, porque não fica claro os critérios, não ficam claro em que direção, por que vai trazer mais um partido, outro partido. Eventualmente eram 5, eram 6 do PMDB, agora serão 7. Quer dizer, a opinião pública, a sociedade brasileira tem o direito de saber quais são as fichas que estão rolando nesse sentido. Então, a ideia de que vai se fazer uma reforma para evitar a imagem de que é para escapar do impeachment, eu tenho a impressão que fracassou. A imagem que todo mundo está tendo é que, em grande parte, a falta de critério no modo como a reforma está sendo feita indica exatamente nessa direção. O Daniel Bertolho aqui, Lacerda, pelo Twitter. Lacerda, não está na hora de uma auditoria cidadã sobre a dívida pública? Não estamos pagando juros sobre juros? Sim, pagamos juros sobre juros. É o sistema usual que se pratica em todo tipo de endividamento. Agora, o que nós temos que questionar é realmente uma forma mais incisiva, e isso tem sido recorrente ao longo dos últimos 20, 30 anos, especialmente após a reforma monetária do Plano Real, é a prática de juros absurdamente elevados, né? O Brasil, proporcionalmente, paga muito mais de juros sobre sua dívida pública que países quebrados, como a Grécia e outros, né? Então, nós precisamos repensar essa estrutura da política monetária, da sua relação com a política fiscal, enfim, todo esse conjunto da política macroeconômica e reduzir os encargos sobre a dívida pública. O problema não é tanto da prática de juros sobre juros, mas a estrutura da dívida pública. O Brasil é o único país que paga juros reais tão elevados, mesmo para títulos de curto prazo. Se você na Alemanha, nos Estados Unidos ou qualquer país comprar título público de curto prazo, você praticamente não recebe remuneração. Você vai receber alguma remuneração, 1,5%, 2%, para títulos de longo prazo, 20, 30 anos. E aqui nós criamos essa cultura do curto prazo, né, que é praticamente quase que uma sequência do extinto overnight. Na prática, o overnight não foi extinto, porque hoje os títulos são negociados no curto prazo e mantendo essas taxas de juros elevadas. Então, isso criou uma cultura do rentismo no Brasil, que é um desestímulo para quem produz, para quem realiza, em prol da especulação. É isso que precisa mudar. O Ministério Público da Suíça enviou ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, dados de contas secretas atribuídas ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Cunha é alvo de um inquérito aberto pela Justiça do país europeu por suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi acusado por delatores na Operação Lava Jato de ter recebido propina no esquema da Petrobras. O lobista ligado ao PMDB, João Augusto Henriques, admitiu ter feito depósitos em uma conta no exterior que tinha Cunha como beneficiário. As contas foram bloqueadas pelas autoridades da Suíça. A assessoria da presidência da Câmara não vai se pronunciar sobre o caso. O limite de idade para aposentadoria compulsória no funcionalismo público sobe para 75 anos. Foi o que decidiu o Senado ao aprovar a regulamentação da chamada PEC da Bengala. O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Arthur Marques da Silva, está prestes a completar 70 anos, idade da aposentadoria compulsória. Expulsória. Teria que deixar o serviço ativo e me aposentar.
E eu estou preparado para isso. O caso do desembargador está incluído no projeto que aumenta o tempo de trabalho dos servidores. Aprovado por unanimidade no Senado, altera de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória para todo o funcionalismo público. O autor do projeto, o senador José Serra, defendeu a ideia com argumento de economia para o país. Ganha o serviço público, ganham aqueles que podem ter 5 anos mais de trabalho, ganha o governo nas 3 esferas, porque também economiza cerca de R$1 bilhão daqui a alguns anos. A nova idade para a aposentadoria abrange os servidores da União, estados e municípios, os integrantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas, tribunais e conselhos de contas. O projeto inclui ainda policiais civis e criou uma regra de transição para os diplomatas. A entrada em vigor depende da sanção da presidente Dilma Rousseff. É um desperdício em termos econômicos você aposentar compulsoriamente os professores universitários, juízes e mesmo servidores. Moisés, realmente, né? Aos 70 anos a pessoa está no auge da capacidade intelectual, inclusive aconteceu com você isso, ou está acontecendo, não é isso? Está acontecendo comigo agora. Eu acabei de entrar na aposentadoria compulsória no dia 27 de agosto. Se a PEC da Bengala tivesse vindo um pouco antes e a presidente tivesse assinado, eu ainda ficaria mais 5 anos, né? E eu acho que faz todo sentido essa observação que o entrevistado fez. É um investimento, no caso da universidade, para tomar este exemplo, é um investimento durante décadas em pesquisadores, na sua formação. Quando você está no auge, no sentido de que você está mais maduro para recolher os frutos do seu trabalho, formação de equipe, liderança de equipe, você é aposentado. Claro, tem maneiras, por exemplo, no meu caso, eu posso, se eu quiser, dar aulas de pós-graduação e por algum tempo vou poder continuar na direção do centro de pesquisa que eu coordeno na USP. Mas, de uma maneira geral, não é uma perda, porque, como foi bem indicado, não é uma perda para o país e é uma perda do ponto de vista até em relação a profissões extremamente importantes e que depende desse amadurecimento. Agora, William, uma coisa que apareceu na reportagem anterior, e eu acho que a gente tem que retomar, não é essa informação sobre a conta secreta do presidente... possível conta secreta? Uma possível conta secreta do presidente da Câmara dos Deputados, né? Quer dizer, claro que isso vem no bojo do que a Operação Lava Jato conseguiu levantar. Agora as informações vêm da Suíça, mas eu acho que isso chama atenção para uma coisa extremamente preocupante do momento que nós estamos vivendo. A presidente Dilma está, em tese, não é, passível de um processo de impeachment. Isso não está claro, depende de ter fatos, de ter evidência. O Tribunal de Contas precisa se pronunciar, o Tribunal Superior Eleitoral, o próprio Congresso. Mas imagina se ocorre isto, não é? E, digamos, a hipótese de que seja a chapa que foi eleita em 2014, Dilma Rousseff e o vice-presidente, que sejam impugnados. Aí, na linha sucessória, seria o presidente da Câmara, que está completamente envolvido, e essas informações corroboram outras informações que já vieram antes em delações premiadas. Quer dizer, eu acho que nós precisamos pensar um pouco, o país precisa, de alguma maneira, se debruçar sobre essa situação, e nós temos que nos perguntar como é que nós deixamos a situação chegar a esse ponto? As lideranças políticas, as lideranças dos partidos, mas eu diria também, William, eu acho que eu vou ter desapoio hoje dos telespectadores, mas também os eleitores que frequentemente, mesmo tendo informações sobre pessoas envolvidas em corrupção, acabam votando nelas e trazendo elas de volta para a sua função no poder. Então, isso significa uma dificuldade do país sair dessa síndrome, segundo a qual nós temos sempre para administrar, aceitar que, ao invés de ter princípios republicanos, se pode fazer qualquer coisa, o abuso do poder quando se está no poder. Eu acho que nós precisamos refletir sobre isso. É um momento de reflexão. Crise é uma oportunidade de mudança, de percepção para todos nós na vida individual, não é? Na vida pessoal, mas também na vida pública, na vida social. Quer dizer, a oportunidade de perceber e dizer, bom, nós precisamos mudar, todos nós. E é preciso aqui haver uma corrente entre quem não está no governo, quem está fora do governo, quem tem responsabilidade em níveis intermediários e quem tem principalmente responsabilidade sobre o país. Não é? E esse episódio das contas
prováveis contas, possíveis contas secretas, né, do Cunha na Suíça, de certa forma escancara alguns falsos paladinos da moralidade, né, que acabam sendo criados no auge do oportunismo, né? Quer dizer, existe a oposição legítima da sociedade, de alguns partidos, de uma forma legítima, mas há também muito oportunismo. E no meio desse oportunismo se criou aí alguns falsos paladinos da moralidade que se escancaram. Eu vejo que esse episódio, junto com a reação do governo em fazer uma reforma, mesmo que assodada, tirando, por exemplo, o Mercadante da Casa Civil, que era um ponto de discórdia junto ao relacionamento com os políticos e principalmente o Congresso, de certa forma, cria uma nova oportunidade, uma sobrevida para o governo Dilma. Mas isso o tempo dirá, né? Uma série de explosões, a bomba matou 7 pessoas e feriu 51 no sul da China. A polícia investiga as razões dos ataques. Até agora, um suspeito foi identificado. Os escombros ficaram espalhados pela cidade de Lizhou, no sul da China. Uma das explosões foi tão forte que fez um prédio de funcionários públicos desabar. Várias pessoas ficaram feridas. Outros alvos dos ataques foram hospitais, mercados, centros comerciais, centrais de transporte, prisões e sedes públicas. O governo informou que foram registradas pelo menos 17 explosões. Todas as bombas foram enviadas em pacotes pelo correio. A polícia orientou os moradores a não abrirem encomendas suspeitas. Um homem de 33 anos é procurado como um dos autores do ataque. O caso está sendo investigado como atos criminosos de grupos independentes. Lizhou é uma região autônoma da província de Guangxi. A série de bombas foi na véspera do feriado que marca a fundação da República Popular da China em 1949. Voltando para o nosso caso aqui, só chamar a atenção de uma questão aqui, o Paul falando aqui pelo Twitter, por que quando não é o PT, é possível, prováveis, supostas contas, propina ou qualquer coisa? Na verdade, o nosso jornalismo sempre se pauta assim, né? Possíveis, prováveis, que não está a julgamento. E o caso está em sigilo, né? O problema é que, em alguns casos do PT, a investigação avançou e mostrou fatos. E condenou. Mesmo que, às vezes, os fatos baseados em delação premiada, né? Que é altamente questionável, embora o STF tenha considerado que é legal e legítimo, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem essa precaução, né, de dar o benefício da dúvida, para não repetir o erro, né? Na verdade, muitas vezes até para não repetir erros passados. Mas até julgávamos teriam. Só uma observação sobre isso. A delação premiada, que não é apenas usada no Brasil. No caso da Operação Mãos Limpas na Itália, teve um papel extraordinariamente importante para as pessoas trazerem informação que, de outra maneira, o processo judiciário não teria. Então, eu acho que pode haver dúvida, eu respeito que haja opiniões diferentes, como é o caso da sua opinião sobre isso, mas eu acho que quando a gente olha do ponto de vista comparativo, não é um mecanismo que está trazendo uma possibilidade que não existia antes. Os processos anteriores, as pessoas não falavam, não existia a informação, não se formava, digamos assim, os nexos realmente do que ocorreu, quem, de alguma maneira, se reuniu com quem tomou decisão, quem ouviu de uma pessoa que tem uma grande autoridade, por exemplo, no Estado, no governo. Então, eu acho que, desse ponto de vista, está sendo positivo. Não é? E eu acho que o uso, inclusive cuidadoso, que o juiz Sérgio Moro está fazendo, eu acho que faz todo sentido, na minha opinião. Eu não sou jurista, né, mas tem grandes juristas questionando a prática de se prender para gerar uma delação, a partir dessa delação, sem uma profunda investigação, gerar um fato para condenar alguém, né, ou tentar pré-julgar alguém. Então, isso não desqualifica o instrumento da delação premiada, mas a forma como ele está sendo usado no Brasil, do meu ponto de vista, é claramente uma distorção. Só para encerrar aqui o Diogo Moba aqui pelo Twitter, delação premiada economiza tempo e dinheiro público. Não tem nada de questionável, é justo. Mais uma opinião aí para vocês. A seguir, ações da Petrobras se recuperam depois de novo aumento dos combustíveis. E veja na série Admirável Mundo Novo a cama que faz exame cardíaco enquanto a pessoa dorme. Te acordar pra dizer
desacelerar. Hoje, 11h30 da noite, tem Cultura Livre aqui na TV Cultura com Zé Pi. O meu coração, desacelerar o meu coração. 10, 12 horas por dia, chova ou faça sol. O próprio suor como incentivo, corpo que dói. Mas você acredita e segue adiante. Cai e levanta. Hesita, mas persiste. Amanhã tem mais. Você já é um vencedor. Conte com a gente para ir mais longe. Bradesco, Empresas e Negócios. Tudo pronto que nesta semana no Manos e Minas tem os 5 melhores discos do DJ Mark. Tem a Batalha na Estação de Trem de Francisco Morato. E o musical, olha só, fica por conta de Rico. É nessa sexta, meia-noite aqui, Manos e Minas. Agora você pode assistir ao programa Roda Viva ao vivo no seu celular. Boa noite. E participar de enquetes, acessar as melhores entrevistas, interagir com as redes sociais onde e quando você quiser. Baixe o aplicativo, é grátis. É mais informação na palma da sua mão. Domingo. Beleza da obra do Noel. Diogo Nogueira recebe Marcos Sacramento e Zé Renato para homenagear o grande Noel Rosa. Eu acho que Noel tá uma parada quase que obrigatória, eu diria, para quem gosta de música brasileira. Domingo, 11 da manhã, Samba na Gamboa. Foi enterrado esta tarde o jovem morto durante uma operação da polícia no Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro. 5 policiais foram indiciados por terem forjado a cena do crime. Eduardo Felipe dos Santos, de 17 anos, foi enterrado no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro. Imagens divulgadas ontem mostram quando policiais tentam alterar a cena do crime depois que o garoto foi baleado. Um deles pega uma arma, coloca na mão do jovem e dispara. A morte de Eduardo gerou protestos. Hoje, 8 ônibus foram depredados. O rapaz tinha antecedentes criminais e era monitorado pela polícia, como mostram estas imagens, onde ele aparece vendendo drogas. Os 5 PMs envolvidos na operação estão presos. A Prefeitura de São Paulo vai abolir as placas pretas de carros oficiais de secretarias e órgãos públicos municipais. A partir de segunda-feira, esses veículos passam a rodar com placas normais. A medida pretende evitar o descumprimento às leis de trânsito pela frota da Prefeitura. 300 mil clientes da Unimed Paulistana que possuem planos individuais, familiares ou empresariais com até 30 pessoas serão atendidos pela Unimed Nacional. Os clientes devem receber em até 20 dias uma carta informando sobre a migração. Os demais planos empresariais com mais de 30 beneficiários vão ser atendidos por outras operadoras. A Unimed Paulistana passa por problemas financeiros e tem até sexta-feira para transferir os 744 mil contratos para outros planos de saúde. Moisés. Não, William, eu acho essa notícia sobre a morte do jovem no Rio de Janeiro por policiais, ela coloca 2 questões na mesa, né? Por um lado, ainda bem que os policiais foram presos agora e vai haver averiguações, vai haver, eventualmente, eles serão processados. Agora, por outro lado, não é, chama a atenção para o seguinte, o número de casos em que a polícia se envolve em ações que acabam tendo um efeito letal, pessoas que nem sempre têm nenhuma carga pregressa e que não podem ser tratadas dessa maneira, não podem ser fuziladas na rua. Então, acho que isso está levantando de novo um problema sobre a questão de como no regime democrático, como no sistema democrático, nós estamos monitorando, nós estamos gerindo as polícias. Isso precisa ser revisto no Brasil. Não é? Embora tenha casos, inclusive como o de São Paulo, em que mais investimento na polícia não é, diminui as taxas de letalidade,
de roubo, de outras coisas, embora tenha ido, o número de pessoas mortas por policiais no Brasil é um dos maiores no mundo inteiro. Então, eu acho que isso realmente, de novo, chama atenção. Na democracia, a polícia pode funcionar desse jeito? Nós não temos outros mecanismos de controle, não é? de melhor conhecimento e, digamos assim, de disciplinamento, de disciplina sobre o modo como os policiais se conduzem. Eu sei que há sempre um argumento que, a meu juízo, é extremamente importante. Não é? Os policiais no Brasil inteiro ganham muito pouco, o que os torna, muitas vezes, vítimas, os coloca na posição de serem capturados, por exemplo, pelo crime organizado. E, eventualmente, não ter a devida qualificação, a devida formação. Mas isso eu acho que, com o que eu estou de acordo, é preciso remunerar melhor. Não é? Como, aliás, no caso dos professores, no caso de outras profissões. Mas a questão da organização e do tratamento e, digamos assim, do modo como regime democrático administra as suas polícias, eu acho que é um debate que tem que ser trazido à tona de novo. Esse é um tema extremamente relevante, como bem lembrou Moisés, para a consolidação da democracia, porque hoje nós temos uma prática, além das questões que ele já muito bem apontou, há o problema também do policial ficar vulnerável com aqueles delinquentes que ele eventualmente prendeu e depois isso acaba, devido à impunidade, ele volta e vai se vingar do policial, né? Então, isso não justifica, evidentemente, essa prática da execução, mas é uma realidade que a gente vive. E, na prática, nós temos no Brasil uma pena de morte sem julgamento, né? Porque, na verdade, você vai tendo o volume de mortes que você apontou é realmente significativo, o que mostra que nós temos que conduzir um processo disso. E é muito importante não confundir justiça com vingança, né? Então, exato, não dá o direito, o fato de você ter impunidade, ter delinquência no Brasil, não dá ao policial o direito de fazer execuções sumárias a seu bel prazer, né? Isso não faz parte do nosso processo. Marcelo, eu estou me lembrando de uma coisa. Olhando os dados estatísticos recentemente, são os mais jovens que são mortos pela polícia e são os mais jovens de cor negra. Isso. Não é? Então, tem claramente uma política, eu não vou dizer que é deliberada no sentido discriminatório, mas tem uma política que nós estamos tratando mal. Nós não estamos enfrentando o problema, nós não estamos cuidando disso, né? Isso elimina, isso diminui a ideia de que na democracia as pessoas são iguais, têm direitos iguais. A reprovação do governo Dilma Rousseff chega a 69%, segundo pesquisa do Ibope. Em abril, 64% dos entrevistados consideravam o governo ruim ou péssimo. Em julho, o índice subiu para 68% e subiu mais um ponto percentual. Na primeira pesquisa, 12% disseram que o governo era ótimo ou bom. Em julho, foram 9% e, nesse mês, 10%. Os que consideravam o governo regular passaram de 23% para 21%, índice que se manteve. Nas 3 últimas pesquisas, 1% não soube responder. A baixa popularidade do governo Dilma Rousseff ajuda a explicar uma outra pesquisa. Apenas 15% da população brasileira está plenamente satisfeita com a nossa democracia. Satisfeita é difícil dizer. Ela é boa para quem já acompanhou uma ditadura de perto, mas ela precisa ser muito aperfeiçoada. Os insatisfeitos com a democracia superam 80%, segundo a pesquisa Ibope. Diante das crises econômica e política, a população estaria confundindo democracia com prosperidade. É um tipo de pergunta que é muito sensível à conjuntura política. Você tem um governo hoje que é muito mal avaliado e a conjuntura econômica, quer dizer, você tem aí desemprego, inflação em alta, uma recessão. Tudo isso afeta negativamente, né, a avaliação do regime democrático. A redemocratização do Brasil está completando 30 anos. É o período de maior estabilidade política do país, depois de uma ditadura militar que durou 21 anos. Isso significa que o país elege seus representantes por eleições diretas, tem independência entre os poderes legislativo, executivo e judiciário e imprensa livre. Para o presidente do movimento Endireita Brasil, a democracia brasileira precisa ser aperfeiçoada e não abandonada.
há uma série de colocações, uma série de aprimoramentos que podem ser adotados, notadamente em relação a esses instrumentos diretamente ligados à eleição. São instrumentos inerentes ao regime democrático, mas este em si está fora de cogitação. O Brasil é uma democracia e assim continuará. Lacerda, a reportagem mostrou muito bem, né? As pessoas não podem confundir democracia com prosperidade, não é isso? Exatamente. Porque, formalmente, nós estamos há 30 anos na democracia, né? Que, em 85, a eleição de Tancredo, via colégio eleitoral. Mas, por eleição direta, nossa democracia tem 25 anos, né? A primeira eleição direta, 26 anos, foi lá em 89, né? Então, a democracia começa no voto, mas não termina no voto. A participação da população é muito importante e também há uma confusão. Em geral, a população tende a confundir governo de uma forma muito ampla, né? E esquecendo que existem 3 esferas de governo no âmbito executivo, legislativo e judiciário. Isso também é importante, nós acabamos de ver em algumas reportagens, hoje mesmo no jornal, nós temos pautas importantes sendo votadas de uma forma oportunista, muitas vezes, no Congresso, né? A chamada pauta-bomba, que eleva os gastos potenciais do Estado brasileiro, e no Judiciário, pedidos de reajuste que chegam a 78%. Né? Então, quer dizer, são tipos de desvios, né, do processo democrático e que precisam ser melhor avaliados. Agora, isso tudo não invalida a democracia, mais pelo contrário, nós temos que fortalecer a democracia, porque é pela via democrática que a gente consegue mais próximo do processo de desenvolvimento. Moisés, a reportagem também mostrou a popularidade da presidente Dilma Rousseff, essa pesquisa aí, né? E quanto mais ela se enfraquece na população, mais ela perde espaço no Congresso Nacional? Ou isso não tem relação no momento atual? Não, tem uma relação, porque é claro que governos bem avaliados, não é, têm maior adesão no Congresso, dos parlamentares, dos partidos e tal, para apoiar. Agora, uma coisa importante, William, que essa pesquisa, ela confirma as pesquisas que nós temos feito na Universidade de São Paulo sobre a atitude das pessoas em relação à democracia. E eu acho que é preciso distinguir 2 coisas, não é? Quer dizer, uma coisa é, digamos assim, o desejo que as pessoas têm, ou se você quiser, a democracia vista como um ideal que todas as pesquisas, as nossas pesquisas na USP, mas também do Ibope, do Latino Barômetro, mostram que a adesão normativa permanece. Inclusive, ela cresceu ao longo do tempo. Está em mais de 70%. Mas quer dizer o seguinte, quando você pergunta para as pessoas, você prefere a democracia, em algumas circunstâncias a ditadura, ou isso não é um assunto que não te interessa? Que seria uma maneira de dizer, não estou pouco interessado no regime político. A maior parte, mais de 70%, prefere a democracia, embora tenha um residual aí de 15%, 16%, 17% que ainda prefere a ditadura. Agora, a outra coisa... Felizmente é minoria, né? É minoria. A outra coisa importante é que escolher a democracia como um regime ideal não exclui a capacidade que as pessoas têm ao longo do tempo, não é, através da sua experiência com o quê? Com o regime, com as instituições, com os governos, digamos assim, ter uma avaliação negativa, ter uma avaliação de que funciona mal. E no caso das nossas pesquisas... Mas funciona mal não é acabar com a democracia, porque é aprimorar a democracia, o processo democrático. Mas eu acho que as pessoas não estão dizendo que elas querem acabar. Elas querem aprimorar o processo. Não, elas querem que... Porque, veja, a democracia tem princípios, tem mecanismos de funcionamento, isso que o Lacerda mencionou, as instituições, as diferentes instituições, inclusive a divisão de poder, a separação de poderes, mas a democracia também envolve resultados. Uhum. As pessoas esperam que no sistema democrático, com mais participação, as suas demandas, os seus interesses, as suas preferências sejam levadas em consideração pelo sistema político. Eu acho que, em parte, essa insatisfação com a democracia, essa avaliação negativa, ela tem que ver, sim, com a situação econômica recente. É claro que quando as pessoas começam a ficar desempregadas, tem inflação, não tem perspectiva, a renda diminui, você não vai melhorar de vida, você tem uma avaliação negativa.
negativa. Mas também tem nessa insatisfação um elemento extremamente importante que é relacionado com a percepção que as pessoas têm do mau funcionamento do sistema de representação. Elas não se sentem representadas no sistema. Ora, se você tem, digamos assim, interesses, perspectivas na vida que você quer projetar no sistema político, a conexão precisa ser feita. Quando a conexão está funcionando mal, as pessoas têm uma visão negativa. Então, eu penso que, num certo sentido, a pesquisa ela aponta para problemas exatamente de um mal-estar, não com a democracia ideal, mas com o modo como a democracia concreta está ocorrendo no Brasil. Portanto, você tem razão, aponta na necessidade do seu aperfeiçoamento, melhorar a qualidade dos mecanismos pelos quais a democracia funciona, né? O aumento da gasolina e do diesel nas refinarias, autorizado ontem à noite, já chegou às bombas. O reajuste valorizou as ações da Petrobras. Nas refinarias, o preço da gasolina foi reajustado em 6% e o diesel em 4%. O repasse já chegou nos postos. Nesse aqui em Cascavel, no Paraná, o litro da gasolina passou de R$ 3,45 para R$ 3,68, aumento de 6,66%. O diesel também está mais caro. Quem vai pagar a conta? Eu vou ter que repassar. Não adianta a gente trabalhar de graça praticamente e todo esse 6%, 10% que eles estão aumentando, tem que jogar em cima do frete, senão a gente não consegue sobreviver. No Rio de Janeiro, teve motorista pego de surpresa. Eu estou tirando dinheiro do meu bolso para me poder trabalhar. Em Goiânia também. Não estava sabendo. Eu não entendo por que esse aumento dessa gasolina nesse momento. Segundo os economistas, o reajuste, o terceiro em menos de um ano, é reflexo principalmente da escalada do dólar. Para evitar que a Petrobras importasse gasolina a um preço mais alto do que ela pratica no mercado interno, a ideia é compensar a estatal das eventuais perdas que ela tem com o aumento da moeda norte-americana. O economista Mauro Rochlin, da Fundação Getúlio Vargas, lembra que a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, tentou reajustar o preço dos combustíveis várias vezes, mas foi barrada pela política anti-inflacionária do governo. Me parece que agora o governo está adotando uma política mais realista ao fazer esse alinhamento de preços, ou seja, dos preços do mercado interno com os preços do mercado internacional. A nova política mostra os primeiros resultados. As ações da Petrobras atingiram o pico de 9% hoje e fecharam em alta pelo segundo dia seguido. São os primeiros sinais de recuperação, depois da estatal ter sido rebaixada por duas agências de avaliação de risco. Na verdade, o governo não tinha aumentado a gasolina no ano passado por conta das eleições, né? Não foi isso. Vários reajustes foram adiados, né? O reajuste dos combustíveis, dos transportes públicos, né? De outras tarifas de energia também. E também o governo usou mecanismos que indiretamente afetam nesse ponto, que foi a desvalorização do real. A desvalorização do real já poderia ter acontecido no ano passado. O governo, em função do calendário eleitoral, adiou. Isso não é inédito, isso já ocorreu também em outros governos. Mas agora nós estamos pagando a conta, né? Qual o lado positivo disso, se é que a gente pode ver um lado positivo? A Petrobras é a empresa que mais investe no Brasil. A Petrobras está no meio da Operação Lava Jato, isso está afetando muito o investimento da economia esse ano, vai cair 15%, que é uma batelada, né? É um desajuste muito forte, afetando geração de emprego, geração de renda em toda a cadeia produtiva. E uma certa recuperação da Petrobras, com preços mais equilibrados em relação ao mercado internacional, lhe permite recompor o seu fluxo de caixa, ajudar a recompor, e ela pode manter as suas atividades, trazendo, então, um efeito multiplicador sobre a economia. Agora, a inflação vai realmente ser afetada por isso, como a reportagem mostrou. Combustível afeta toda a estrutura de preços da economia. Toda a cadeia produtiva, é inevitável. A valorização nas ações da Petrobras puxou o Ibovespa, que encerrou o dia em alta de 2,1%, e o dólar caiu 2,31%, cotado a R$ 3,96. Só uma pergunta, uma curiosidade. Muitas pessoas estão dizendo aí, alguns economistas, que agora é um bom momento de comprar ações da Petrobras. É mesmo, Lacerda? Olha, é muito difícil você fazer uma projeção, mas o que eu digo é o seguinte: o melhor momento de se comprar uma ação é em baixa, quando ela está na baixa, que é o caso hoje da grande parte do preço das ações de empresas brasileiras, principalmente cotadas em dólares, com a
desvalorização do real. Agora, as pessoas, em definir o seu portfólio de investimentos e aplicações financeiras, têm sempre que levar em conta o fator risco, o fator liquidez, em quanto tempo você recupera, e a segurança. Então, aplicar em ações é algo extremamente arriscado para profissional ou para quem é muito bem assessorado e também para quem tem um horizonte de tempo longo. Cama que faz check-up cardíaco, espelhos que ajudam a fazer maquiagem. Novidades apresentadas na maior feira de tecnologia da Europa, na Alemanha. Hoje, na terceira reportagem da série Admirável Mundo Novo, você também vai ver como os drones estão revolucionando a produção de vídeos. Agora decolam para novas aventuras. Eles foram uma das atrações mais concorridas desta feira na Alemanha, a maior da Europa. Graças à função Follow Me, o aparelho segue automaticamente a pessoa, guiado por uma conexão sem fio. Também pode fazer trajetos pré-determinados. Na conferência de abertura, o presidente da feira destacou os dois principais objetivos: inovação e lançamento de produtos. A inovação é o combustível do mundo da tecnologia. Uma não vive sem a outra. As novidades são essenciais para movimentar um negócio que só este ano deve somar 891 bilhões de euros em vendas, contra 724 bilhões no ano passado. E a IFA, aqui em Berlim, também acompanha o crescimento desse mercado. São 1.645 expositores, 7% a mais do que na última edição. Novidades como este espelho que simula como a mulher vai ficar maquiada. Pode mudar o batom, pôr brilho nos olhos. É só ver as opções e escolher. Elas adoram. Enquanto você dorme, a cama monitora a sua saúde. E se os batimentos cardíacos estiverem fora do padrão, o aparelhinho faz o alerta. O relógio inteligente também checa seu coração. Acessa a internet e as redes sociais. Essa empresa lançou modelos com pulseira de couro, como os clássicos. Este outro é conectado ao carro. Você diz, quero visitar a Brenda hoje, e as informações do seu contato vão direto para o sistema de navegação do veículo, explica a jovem. O relógio também indica a localização do carro e avisa para você sair mais cedo por causa do trânsito. Com tanta informação, o painel dos veículos terá que mudar. Este protótipo deve estar no mercado em 2018. E olha quem a gente encontrou dançando um dos hits do momento. O representante da empresa que desenvolveu o robô explica que ele pode ser usado para dar informações em shoppings e aeroportos, por exemplo. Eu pergunto se ele ou ela pode falar português. Sim, pode. Oi, bom dia. Tudo bem? A brasileira Luana comanda o robô diretamente de Lyon, na França, onde mora. O robô custa 3 mil euros, pouco mais de 13 mil reais. Luana explica que ele pode ser usado por empresas para atividades à distância, sem ter que enviar os funcionários, ou em hospitais, para crianças internadas acompanharem as aulas. Eu estou até com saudade de falar português, mas não, é ótimo. Eu acho que a tecnologia justamente traz esse conforto, né? Da gente poder conversar e estar em países diferentes. Com as impressoras 3D, os sabores é que são diferentes. Destas máquinas nascem não só moldes de animais, brinquedos e esculturas. É possível imprimir doces, chocolate ou amanteigado, por exemplo. Você seleciona o tipo de biscoito e pronto. Em poucos minutos está impresso. Aí é só assar. E ao contrário das impressoras 3D tradicionais, que as pessoas já conhecem, a vantagem dessa aqui é que depois de pronta a impressão, você pode simplesmente experimentá-la. Bom. O professor brasileiro ficou com água na boca. Pois é, né? Até que isso é bom. Na verdade, está muito interessante ver a criatividade da moçada aqui da Alemanha. Quando o assunto é tecnologia, os drones entram na dança. E na reportagem de amanhã vamos mostrar mostrar que o faça você mesmo chegou ao mundo dos computadores. Cada um vai poder montar o próprio laptop e tem também novidades no mundo dos games.
Em instantes, ONU hasteia pela primeira vez a bandeira do Estado palestino e a indústria de calçados lucra com dólar alto e oferece vagas de emprego. Ele já treinou mais de 200 cães. A linguagem humana não funciona. Falo a linguagem dos cães. E tem como objetivo ajudar os deficientes visuais. Cães guias não sabem qual é o destino. O que eles podem fazer é guiar as pessoas, virando as esquinas. Satoru Utawada, treinador de cães guias. São companheiros cheios de vida. Quinta, 11h30 da noite no Mestres em Sua Profissão. Olhando assim, parece um simples cartão, mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas, e assim, a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda, é uma geração inteira crescendo com saúde. Se você recebe o Bolsa Família, faça o acompanhamento de saúde da sua família. Neste sábado, uma das obras mais ousadas da literatura brasileira, adaptada para o cinema na década de 50. Eu me chamo Anitta. Muito prazer, Anitta. Eu me chamo Eduardo. Baseado no romance de Mário Donato e dirigido por Ruggiero Giacobbi, Presença de Anitta. Às vezes penso em morrer. Penso que só depois de morta terei força suficiente para conquistar definitivamente Eduardo. Sábado, meia-noite, no Cine Brasil. Domingo, de Vila Lobos a Mozart. De Dvorak a Mendelssohn. De Sarasate ou Beethoven a Strauss. Neste domingo, meio-dia, no Concertos Matinais. Para levantar o astral de vocês neste domingo, antes do almoço. A alta do dólar pode ser uma oportunidade para micro e pequenas empresas apostarem no mercado externo. Em alguns setores, as exportações aumentaram o lucro e até abriram vagas. A crise encolheu essa fábrica de calçados na zona leste de São Paulo. Com a queda nas vendas, o número de funcionários foi reduzido de 15 para 3. A crise financeira que o Brasil enfrenta trouxe aos empresários do setor de calçados novos desafios. Com o dólar em alta e o consumo interno enfraquecido, é hora de pensar nas exportações. O calçado brasileiro é super bem visto lá fora, né? Nós somos um dos maiores exportadores mundiais. Foi o mercado externo que garantiu às fábricas de calçados o salto positivo de 5.889 contratações nos primeiros 8 meses deste ano. A maioria em Franca, no interior do estado. 20 empresas planejam montar uma base comercial em Xangai, na China. A venda para o exterior com o dólar mais alto também beneficiou a agricultura. O setor gerou 108.381 postos de trabalho. A produção de uva em Petrolina e em Juazeiro, no Vale do Rio São Francisco, responde por 95% das exportações nacionais da fruta. O setor emprega 30 mil pessoas. São números significativos, porque nos últimos 12 meses, quase 1 milhão de postos com carteira assinada foram fechados no Brasil. 332 mil só em São Paulo. O mercado externo também foi a saída buscada pelas micro e pequenas empresas. No primeiro semestre, o número das que fizeram alguma venda no exterior cresceu quase 13%. Essa indústria têxtil em Santa Catarina cresceu 18% nos primeiros 4 meses deste ano, desde que fechou parcerias com países do Mercosul e do Oriente Médio. Tem cliente lá fora que não comprar com potencial, né? Então, por que não aproveitar esse momento? Hoje o dólar está mais vantajoso para nós. Tá bom, Lacerda. As nossas pequenas e microempresas têm capacidade para exportar os seus produtos? Bem, isso depende de vários aspectos, inclusive ações de marketing, né, inovação na sua produção. Mas tem um fator básico que é o preço.
e o preço é diretamente influenciado pela taxa de câmbio, e essa desvalorização do real abre uma oportunidade para que essas empresas se tornem mais competitivas. Não apenas no que se refere às exportações, mas também no mercado interno. O que nós tivemos durante o longo período de valorização artificial do real, ao longo dos últimos anos, dos últimos 20 anos pelo menos, foi que aumentou muito o coeficiente de importação. Então, muito empresário deixou de produzir localmente, passou a importar muitas vezes da China a preços muito baratos para abastecer o mercado local. Bom, isso desarticulou, além dos efeitos que foram mencionados sobre emprego, a situação das empresas, também as nossas contas externas. Então, se é para ver mais uma oportunidade nessa crise, é exatamente a saída pelo mercado externo, via exportações, e ampliação da industrialização no mercado interno via substituição de importações. A bandeira palestina foi hasteada pela primeira vez na sede da ONU em Nova York. O presidente palestino e o secretário-geral da ONU participaram da cerimônia. No início do mês, a Assembleia Geral autorizou a colocação das bandeiras da Palestina e do Vaticano, estados considerados observadores e não membros plenos. A resolução teve 119 votos a favor e 8 contra, entre eles de Israel e Estados Unidos. No discurso de hoje na ONU, Mahmoud Abbas disse que a Palestina merecia o reconhecimento total como país. Um barco com refugiados afundou na costa da Grécia. Uma mulher e uma criança morreram afogadas. Pelo menos 48 pessoas foram resgatadas com vida. Desde o início do ano, 380 mil imigrantes chegaram à ilha grega de Lesbos em busca de uma vida melhor. Na Itália, um acampamento com 100 refugiados ilegais foi desmontado pela polícia. O grupo tentava cruzar a fronteira para a França. O estado da Geórgia executou uma mulher pela primeira vez nos últimos 70 anos. Kelly, de 47 anos, foi condenada por ter planejado o assassinato do marido com uma amante em 1997. O parceiro dela cumpre prisão perpétua. Na visita aos Estados Unidos na semana passada, o Papa Francisco defendeu o fim da pena de morte e pediu clemência para Kelly. Moisés. Eu acho que uma notícia muito importante é essa de ter hasteado a bandeira da Palestina nas Nações Unidas, né? E, ao mesmo tempo, o reconhecimento de 2 estados, Vaticano e Palestina, como observadores, e que agora, por 119 votos, menos os votos de Israel dos Estados Unidos, passam a fazer parte. Acho que isso é uma coisa importante. Quer dizer, há alguns sinais que eu acho que nós temos que registrar, né, e que vão na direção de ampliar a possibilidade de diálogo, de participação. Tanto as iniciativas que o Papa tomou em relação a Cuba, e que ajudou muito a restabelecer essas relações entre os Estados Unidos e Cuba. Claro que não se deveu só ao Papa, mas acho que esse conjunto de iniciativas vão numa direção extremamente importante, que é de uma distensão, de reconhecer que no mundo, nas mudanças que ocorreram em escala internacional, não pode ter um único centro. É preciso ter uma multiplicidade de centros para pensar as possibilidades dos grandes problemas que nós estamos enfrentando, dos quais, William, eu acho que é importante que a reportagem tenha chamado a atenção frequentemente sobre a questão, o drama, a tragédia dos imigrantes, né, que estão saindo dos seus países, muitas vezes porque estão perseguidos, porque estão debaixo de regimes autoritários que os impedem de viver como nós achamos que a vida deve ser, né? Veja em instantes, bastão de selfie é eleito o equipamento de viagem mais odiado. Logo mais no Metrópolis tem teatro, TV e muito mais com Dan Stubach e Henrique Streuter. Tem os 60 anos da morte de James Dean. E tem a dança que é febre na internet. Conheça o Passinho, às 11 da noite. Espero que não pense que sou esse tipo de garota. Eu já ouvi dizer. Nosso produto é bom.
Adoro meu trabalho. Você está diante dos melhores homens da propaganda de Nova York. Não, do mundo. Agora você pode assistir ao programa Roda Viva ao vivo no seu celular. Boa noite. E participar de enquetes, acessar as melhores entrevistas, interagir com as redes sociais onde e quando você quiser. Baixe o aplicativo. É grátis. É mais informação na palma da sua mão. Para entender o passado, um fenômeno que merece um estudo. Compreender o presente. A gente tem o hábito de achar que tudo que aconteceu na história aconteceu porque tinha que acontecer. E se preparar para o futuro. Gerações futuras têm o mesmo direito que a nossa geração tem. Invenção do contemporâneo. O que a gente procura é ter uma melhoria de qualidade de vida. Quarta, 00:15. Você precisa de ideias novas para se romper com o paradigma anterior e abrir um novo. O governador Geraldo Alckmin inaugurou hoje a interligação entre os sistemas de abastecimento de água Rio Grande e Alto Tietê. A obra vai beneficiar mais de 1 milhão de moradores da região metropolitana de São Paulo. A interligação vai transferir 4.000 litros de água por segundo do sistema Rio Grande para o Alto Tietê. São 22 quilômetros de tubulações e 12 geradores com potência superior à de um carro de Fórmula 1. A obra foi concluída em 4 meses e custou 130 milhões de reais. Mas na última hora, um vazamento em uma tubulação quase adiou a inauguração. Isso acontece sempre quando você carrega uma linha que está vazia. Por quê? Você faz no flange, aperta os parafusos e às vezes pode dar um probleminha com aquele mecanismo de vedação. A interligação vai beneficiar cerca de 1.200.000 moradores das zonas leste e norte da capital, além de São Caetano e parte de Guarulhos. Essa é a principal obra de combate à crise hídrica da Grande São Paulo. Praticamente o rodízio ele está descartado. Nós queremos e vamos continuar com as campanhas para não ter desperdício, né? Eu acho que São Paulo hoje é um exemplo para o Brasil de uma cultura de uso racional da água. A Arena Corinthians, na zona leste de São Paulo, vai receber 10 partidas de futebol dos Jogos Olímpicos de 2016. O contrato foi assinado à tarde no estádio. 8 seleções olímpicas de futebol, entre masculinas e femininas, devem jogar na Arena, que foi palco da Copa do Mundo de 2014. Serão 6 jogos da primeira fase, 2 das quartas de final, 1 da semifinal e a disputa da medalha de bronze. As seleções serão conhecidas em abril do ano que vem. Além da capital paulista, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Manaus e Rio de Janeiro vão receber Jogos das Olimpíadas. Muito bem, não temos mais tempo para nada, mas eu quero agradecer o pessoal que participou aqui pelo Facebook, a Vânia Vanvan, Eduardo Andrade, o Cláudio Dias e também o pessoal do Twitter, Gabriel Pênio, Torres Granel, Baque, Mauro Vieira Sena e vocês que enviaram mensagens para o WhatsApp, nós trouxemos aqui as perguntas, poucas perguntas hoje dos nossos telespectadores. Peço desculpa a todos. E fechamos muito bem, né? A notícia do Corinthians. Né? Muito bem. Antônio Corrêa de Lacerda, muito obrigado pela participação. Boa noite para você. José Álvaro Moisés, boa noite. Obrigado pela participação. O hábito de usar o bastão de selfie é o mais odiado do mundo. Foi o que apontou uma pesquisa realizada por um site de viagens internacionais. O equipamento já é proibido em diversos pontos turísticos pelo mundo e em áreas com aglomeração de pessoas por uma questão de segurança. Não perca amanhã o Jornal da Cultura, primeira edição ao meio-dia. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Tem acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. O endereço, anote aí, youtube.com/Jornal da Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã.